Aqui temos a lista 2, referente à segunda quinzena, com conteúdo de movimentos variados, mais precisamente movimento uniforme variado. O exercício 1 pede para a gente falar brevemente sobre esse movimento, né? Seria suas principais características e a forma utilizada. Esse movimento, o que caracteriza ele é o fator de conter aceleração, ou seja, a aceleração que determina o movimento uniforme variado, certo? E ele também possui velocidade, a velocidade possui variação de velocidade, né, nos mesmos intervalos, justamente por causa da aceleração. E as formas utilizadas, aqui como temos listado aqui abaixo, vai ser o que? Eu tenho a função horária da velocidade, que é v, igual a velocidade inicial mais aceleração, que multiplica o tempo. E temos a função horária da posição, que é quem? Posição final é igual a posição inicial mais velocidade inicial, que multiplica o tempo, mais at ao quadrado sobre 2, ou seja, aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. E temos ainda a equação de Torricelli, que é utilizada aqui para a gente descobrir a velocidade final, né, no momento, no percurso de determinado veículo. Geralmente, dizemos que a equação de Torricelli é utilizada quando o tempo não for dado e nem pedido. Essa equação é dada pela seguinte forma: v ao quadrado é igual a v, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. ΔS aqui diz respeito ao deslocamento do veículo, certo? No exercício 2, ele nos fornece uma equação horária, né, de um objeto que foi lançado verticalmente para cima, ou seja, v igual a 25 menos 5t. É para determinar a velocidade inicial e a aceleração do objeto. De acordo com a nossa fórmula, quem seria a velocidade inicial? 25 metros por segundo, e a aceleração no caso aqui é menos 5 metros por segundo ao quadrado. No item B, pede a velocidade do objeto no instante t igual a 3 segundos. Então, basta substituir 3 segundos no valor de t e vamos ter a velocidade final. Feito isso, temos o seguinte: t igual a 3, né? Só substituir aqui. Se o t vale 3, então vou ter v igual a 25 menos 5 vezes 3. Então, eu tenho que v é 25 menos 15, que nos resulta uma velocidade final de 10 metros por segundo, o que conclui a nossa questão. No item C, pede o seguinte: verifique se há inversão no sentido do movimento e se houver, em que instante isso ocorre. Quando é que vai ocorrer a inversão do sentido do movimento? Quando sua velocidade for igual a zero, porque o objeto, como o exercício diz, ele foi lançado verticalmente para cima. Então, seria exatamente no seu momento de queda que o objeto vai ter inversão do seu sentido, ou seja, o objeto vai estar caindo. Então, é exatamente o ponto que sua velocidade é zero. Então, tendo velocidade igual a zero, no item C, então vamos ter v, né, que é a expressão desse objeto, 25 menos 5t. Só que como v é igual a zero, eu vou ter 0 igual a 25 menos 5t. E o nosso objetivo aqui é encontrar o valor de t, que é exatamente esse tempo, né? Qual é o instante que isso ocorre? Então, eu tenho que 5t é igual a 25. Então, t é 25 sobre 5 e nos vai dar um tempo de 5 segundos. Então, justamente em 5 segundos, que há inversão no sentido do movimento, quando a velocidade é igual a zero, ou seja, é o momento em que o objeto está caindo. No item 3, temos o seguinte: em um teste em uma revista especializada, um automóvel acelera de 0 a 90 km por hora. Isso seria o que? A velocidade, né? Eu tenho uma velocidade inicial e uma velocidade final, em 10 segundos. Supondo que nesses 10 segundos a aceleração seja constante, podemos dizer que o automóvel percorre. Então vamos lá. Para esse exercício, podemos utilizar a função horária da posição, certo? Mas primeiro precisamos descobrir qual é a aceleração, né? A aceleração é o quê? É a velocidade dividido pelo tempo. Ele nos diz que a velocidade foi de 0 a 90 km por hora em 10 segundos.
Só que temos um problema, a velocidade está em quilômetros por hora. Então, fazendo a conversão, né? Então, temos aqui 90 dividido por 3,6, que resulta em 25, dividido por 10, que foi o tempo. Então, a aceleração desse veículo foi exatamente 2,5 metros por segundo ao quadrado. Agora sim, podemos utilizar na expressão da função horária da posição. Substituindo, temos que a posição inicial do veículo é zero. Se a velocidade também é zero, aqui como o item diz, então já descarta essa parte aqui, né? Então só temos a aceleração, o tempo, dividido por 2. A aceleração encontramos que é 2,5 vezes 10 ao quadrado sobre 2. Então, posição final, 2,5 que multiplica 100 sobre 2, que nos dá uma posição final de 125 metros. Então, logo a nossa resposta aqui é o item E. Então, é exatamente 125 metros que é o total do percurso desse automóvel. No item 4, diz o seguinte: um móvel parte do repouso com aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Qual será a sua velocidade após ter percorrido 9 metros? Esse é um exercício típico da equação de Torricelli. Por quê? Eu disse anteriormente, quando eu estava explicando a questão 1, né, expondo as fórmulas, que a equação de Torricelli é utilizada quando acontece a segunda situação, quando o tempo não for dado e nem pedido. Então, a equação de Torricelli vai ser utilizada. Então, vamos utilizar a equação de Torricelli. A aceleração aqui é 2 metros por segundo ao quadrado. E velocidade, ele está procurando a sua velocidade, né? Então, logo estamos procurando aqui o valor de v ao quadrado. Após ter percorrido 9 metros, que é o nosso deslocamento. Então, vamos ter o seguinte: a equação de Torricelli vai ficar, a aceleração encontramos que é 2 metros por segundo ao quadrado. Estamos procurando o v. E o nosso deslocamento, como o exercício disse, foi de 9 metros. Então, eu tenho v ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então, a sua velocidade inicial é zero, porque é o início do movimento, né? Então, ele começa com velocidade inicial zero e ele está procurando qual a sua velocidade final depois de percorrer 9 metros. E a aceleração encontramos que é 2. Então, só substituir 2 vezes 2 vezes 9, que é o deslocamento. Então, v ao quadrado é 36, ou seja, 2 vezes 2, 4, vezes 9, 36. Então, v é a raiz de 36. Então, a raiz de 36 é 6 metros por segundo. Logo, é exatamente a velocidade final desse veículo, né? Após percorrer os 9 metros que é exposto no exercício 4. E com isso finalizamos mais uma quinzena, né, de exercícios relacionados aos movimentos variados.